Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Muito obrigada pela sua companhia, bem-vindos aqui ao canal e a mais um vídeo. Hoje vou compartilhar algumas dicas da filosofia minimalista, então deixe seu like no vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito e bora para o conteúdo. Primeiro que todos nós já sabemos os caminhos que a gente precisa percorrer aí para a nossa vida, não é mesmo? Aqueles caminhos que a gente necessita, como por exemplo... eu preciso fazer exercício, preciso emagrecer, preciso parar de assistir televisão, preciso mais tempo com a minha família, preciso me organizar no trabalho. Quantas coisas a gente coloca aí, né, como objetivo de vida que a gente sabe que são coisas que podem nos ajudar a ser mais feliz, não é mesmo? Mas nós somos seres humanos com costumes tradicionais e por isso que nos custa muitíssimo mudar aqueles costumes na qual já estamos habituados, né? Acostumados. Por isso acabamos nos sentindo frustrados quando fazemos aqueles nossos votos para o ano novo, ou então quando nos submetemos a algum desafio, ou quando nós prometemos a nós mesmos que vamos mudar isso ou aquilo. Mas por que será que algumas pessoas conseguem ter sucesso tanto na vida profissional quanto na pessoal e outras não? Você já parou para pensar o que essas pessoas que têm o sucesso têm em comum? Ou até as que não têm sucesso? Eu já li muitos livros sobre comportamento humano, até mesmo porque eu trabalhei na área de recursos humanos praticamente quase toda a minha vida, né? Lidando com pessoas, comportamentos e estudando muito sobre isso. E uma coisa que eu percebi ao longo desses anos é que cada pessoa tem um mundo diferente para si. Cada pessoa ela é única. É como se as pessoas vivessem em épocas diferentes ao mesmo tempo. Mas, mesmo com toda essa diferença, mesmo cada pessoa sendo única, quando a gente junta várias pessoas que tiveram sucesso no âmbito pessoal ou profissional, que conseguiram concluir algum dos seus objetivos, elas têm algo em comum. E esse algo, pessoal, é o hábito. Essas pessoas que tiveram sucesso tanto no âmbito pessoal como profissional, elas adotaram um mecanismo, um modelo de hábitos diários, um autocontrole, uma disciplina que fizeram com que elas conquistassem os objetivos dela. Se você prestar bem atenção, até o próprio Neymar, que é jogador, ele possui um sistema de hábito. Reparem que toda vez quando ele vai jogar, 2 horas antes do jogo, ele posta no Twitter dele que Deus abençoe e proteja. Já perceberam isso? O que você quer para a sua vida? Você quer ter mais dinheiro sobrando? Você quer emagrecer? Quer concluir aquela dieta? Quer ter mais tempo com a sua família? Quer parar de ficar na televisão desperdiçando seu tempo? Quer mais produtividade? Independente do que você queira e busque para você, todas as coisas dependem de um simples fato, uma mudança de um hábito diário. E a filosofia minimalista, ela nos ajuda a nos preparar a nossa mente também, né, para ter essa qualidade de vida, para conseguir atingir esses nossos objetivos. E assim como você, eu também tenho uma dificuldade em conseguir manter a constância, né, de alguns hábitos que eu gostaria de ter. Para mim, às vezes, também me custa muito manter a constância necessária para realizar mudanças. E muitas vezes eu não consigo. Mas, por sorte, pessoal, eu descobri um enorme poder que existe naquelas mudanças pequenininhas que a gente pode começar. O grande erro do nosso insucesso, quando a gente vai começar alguma coisa e a gente não consegue concluir, é que a gente normalmente quer começar com grandes mudanças ou radicais mudanças, e isso dificilmente dá certo, porque a gente está falando de uma estrutura de hábitos, uma mudança de comportamento, de paradigma, de mentalidade, e isso é o mais difícil mudar na gente. E iniciar a mudança todo mundo consegue, isso daí ok. O problema é a constância, que é o que você precisa fazer para atingir aquele seu objetivo. E sabe por que isso acontece? Porque quando nós nos propomos a uma mudança, geralmente nós nos concentramos nas vantagens que obteremos quando a gente atingir aquele objetivo. E isso é bom, isso não é ruim. O problema é que muitas vezes nós nos esquecemos dos possíveis problemas e obstáculos que podem surgir durante
a construção dessa mudança. Imagina, se você parar para pensar, a quantidade de problemas e situações inesperadas que podem ocorrer, que inevitavelmente aparecem em nossas vidas e nos desviam dos nossos objetivos. Deixa aqui nos comentários alguma situação que você se lembra que começou, teve um obstáculo e fez você parar. Você não imagina quantas vezes isso já aconteceu, né, comigo. Mas e se eu fizesse diferente? E se eu começasse introduzindo pequenas mudanças que são fáceis de internalizar, né? Mas causam um impacto muito positivo em nossa vida. Mudanças simples e que são praticamente um sucesso garantido. Agora imagine aos poucos você ir adicionando mais dessas pequenas mudanças no seu dia a dia, de uma forma consistente. Com o tempo, nós seremos capazes de criar uma grande mudança fazendo isso. As possibilidades são infinitas, como vocês podem imaginar. E aqui nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 9 dessas pequenas mudanças que para mim foram especialmente poderosas nesses últimos tempos. E eu vou falar aqui dessas dicas falando da parte de mentalidade, serve para produtividade, corpo, saúde, tá bom? Então eu espero que possa ajudá-los. De antemão, eu só quero adiantar que às vezes nem todas as dicas que eu vou dar aqui pode você querer se identificar ou querer fazer. E nem precisa disso. Você aplicando apenas uma dessas 9 dicas que eu vou fazer, pode ter certeza que você vai compreender o que significa a palavra progresso. A primeira dica é: coma algo nutritivo antes dos seus desejos. Observe que não se trata de proibir algum desejo seu ou eliminar, né, algum alimento da sua dieta. Se trata simplesmente de você comer algo nutritivo antes de atacar aquele saco de batata frita ou aquele chocolate, ou seja lá qual for o desejo que você está sentindo. Eu não me proíbo das batatas e dos chocolates, mas antes de eu atacar eles, eu procuro comer algo nutritivo. Uma fruta, uma maçã, uma banana. De repente, você tem aí uma salada, alguma coisa que seja mais nutritiva e saudável para o seu corpo. Depois, você come a sua batata, o seu chocolate. Você vai perceber que você vai comer aquela batata, mas você não vai estar mais com fome. Talvez na hora de você voltar a comer aquela batata ou aquele chocolate, aquele desejo já tenha até ido embora, porque você saciou um pouco dessa ansiedade comendo algo nutritivo para o seu corpo. E se o desejo não foi embora, você vai comer a batata, você vai comer o chocolate, mas em uma quantidade muito menor do que você comeria se não tivesse comido algo nutritivo antes. O bom disso é que ao longo prazo você vai perceber que vai diminuir significativamente da sua dieta um excesso de comida que você comia antes. Além, claro, de estar ingerindo coisas mais saudáveis, que é o que vai fazer bem para o seu corpo. Então, pensa nisso. Antes, quando der uma vontade de comer alguma besteira, alguma coisa que você sabe que não te fará bem, opte aí por comer algo antes de atacar essa besteira. Algo saudável e nutritivo. E depois você me conta, tá bom? A segunda dica que eu vou dar para vocês é acordar mais cedo. Acordar cedo é um hábito maravilhoso que torna o nosso dia muito mais produtivo e também criativo. Mas não adianta você que acorda, se você acorda tarde, você já programar lá o seu despertador para acordar às 5 horas da manhã. Dificilmente isso vai dar certo. O primeiro dia você pode até tentar, mas aí no segundo dia, passando uma semana, você provavelmente vai desistir de acordar tão cedo dessa forma radical, dessa mudança radical. Mas e se eu disser que você pode começar aos poucos, adiantando o seu despertador, por exemplo, 5 minutos antes do horário normal que você já costuma acordar? E aí, depois você vai colocar mais 5 minutos e vai adicionando mais 5 minutos até chegar a um médio prazo. Você vai conseguir, com certeza, acordar mais cedo e nem vai sentir esse impacto, porque você foi sempre ajustando o seu despertador 5 minutos antes. Um pequeno truque que me ajudou também foi, já que eu quero acordar mais cedo, é dormir mais cedo. Isso parece óbvio,
mas essa é a chave, pode ser a chave, inclusive, do sucesso para quem quer acordar aí um pouquinho mais cedo, né? Então já começar a desligar o celular, deixar aquele filme de lado, né? Ou assistir um filme um pouco mais cedo para conseguir dormir mais cedo. Então, quem sabe aí você vai conseguir fazendo essa pequenina mudança aí na sua vida. A terceira dica é você reduzir produtos embalados. Produtos embalados, a gente sabe que muitas vezes eles têm alguns produtos químicos misturados para conservar o alimento e que não faz tão bem à saúde pensando a longo prazo. E essa mudança, ela tem uma função dupla. Além de ajudar a não contaminar, né, risco de contaminação a diminuir, você também vai cuidar da sua saúde. Porque, via de regra, os produtos sem embalagens, eles são os melhores para a nossa saúde, concordam? Exemplo, as frutas e verduras vêm sem embalagem. Já os alimentos processados, eles vêm com embalagem. Vamos confessar aqui que parar de consumir produtos embalados para sempre passa a ser extremamente complicado. E você não precisa eliminar da sua vida para sempre. Mas que tal diminuir esse excesso? Às vezes pode começar com um tempero. Aqui em casa mesmo a gente cortou o Sazon. Eu amava o tempero Sazon. Mas eu falei, vou optar por temperos naturais. Então, isso já foi uma pequena mudança ali no tempero que já fez uma diferença. Então, perceba que você não precisa eliminá-los da sua vida, mas você pode reduzi-los. Vamos colocar aí uma meta de toda vez que você ir ao supermercado, trocar a cada compra um produto embalado por um que não precisa de embalagem. Isso já estará fazendo uma grande diferença. A quarta dica é você assistir televisão, acessar redes sociais, celular, depois que você concluir a sua tarefa do dia. Mais uma vez, não é necessário proibir televisão, proibir celular, proibir redes sociais, até mesmo porque quanto tempo você acha que duraria se fosse proibir você de assistir televisão ou mexer no celular? Não muito, não é mesmo? Então, nada de mudanças radicais. Em vez disso, eu te proponho uma pequena mudança de você assistir a sua TV, os seus programas, num horário que for de almoço, ou então no final do dia do seu expediente. Dessa forma, você poderá continuar, né, a assistir os seus programas favoritos, a olhar suas redes sociais, mas com uma grande diferença. Você estará consumindo muito menos coisas que não te agregam. E o que é mais importante, você evitará distrações durante o dia com aquelas notificações de redes sociais, né? Com ficar com a TV ligada ali enquanto está ali nas tarefas que você necessita. Você irá perceber que você estará muito mais produtivo e se certificará de sempre concluir as suas tarefas do dia e realizar, claro, os seus desejos. Que atire a primeira pedra quem nunca perdeu tempo fuxicando a vida dos outros pelas redes sociais. Deixa aqui nos comentários. Isso já aconteceu comigo, isso acontece com todo mundo. Quanto tempo a gente já perdeu e às vezes no dia não conseguiu concluir, né, uma tarefa. Se você for colocar o tempo, existem aplicativos, inclusive, que você consegue instalar no seu celular, no seu computador, que ele registra o tempo que você ficou nas redes sociais. O próprio Instagram tem lá uma opção na configuração que ele te mostra quantas horas por dia você gasta com aquilo. Você ficaria chocado se aquele contador ali de tempo, de tarefas, te mostrasse quanto tempo você gasta por dia com coisas que não era a prioridade e o porquê que você procrastinou, o porquê que você não conseguiu concluir aquela tarefa do dia. Uma dica, você pode desinstalar o feed das notícias, das redes sociais do seu celular, ou silenciar ele para não ficar subindo notificação e te tentando ali durante o dia. Eu trabalho com as redes sociais, então eu me vi muito dependente disso e acabava me distraindo quando eu precisava procurar algum conteúdo ou fazer algum trabalho. Acabava vendo ali no feed passando notícias, selfies, memes bobos, e tudo isso me levava a uma distração e uma perda de tempo muito grande. Mas o bom foi que aos longos dos dias aí eu consegui me livrar um pouco dessas dependências e me tornar mais produtiva. Existem até aplicativos para te ajudar isso, que ele substitui esses feeds com selfies, com memes bobos, por palavras motivacionais. E até mesmo porque quando você for olhar, né, o que não é interessante, ele vai estar lá uma frase motivacional
te lembrando aí que você deveria estar produzindo para vencer, ao invés de estar perdendo tempo. Então, é bem legal. Um aplicativo que tem é o app do Facebook mesmo, tem o Newsfeed Eradication. A quinta dica é fale menos e escute mais. Parece besteira, mas se a gente for parar para pensar, a gente perde uma quantidade significativa. Sim, uma dica que eu dou, uma sugestão, é sempre que você perceber que você já está falando há algum tempo, dê uma pausa, respira e escute atentamente o que o outro está te dizendo, sem interromper, sem julgar e sem a necessidade de discutir. Apenas ouça. Você perceberá uma grande mudança com isso. Essa é uma pequena mudança que você pode introduzir já nas suas conversas a partir de hoje mesmo, começando por hoje, e que você irá ver que ao longo do tempo isso irá melhorar muito a sua comunicação e também os seus relacionamentos. A sexta dica é você explicar o que você precisa. Muitas vezes tomamos como certo que o resto da humanidade pensa e sente igualzinho a gente. Que por isso todo mundo tem a obrigação de nos entender. Entender o que a gente está sentindo, se a gente gosta ou não gosta. Como se eles fossem adivinhos. E se isso não acontece, nós nos sentimos traídos e irritados quando outras pessoas não se conformam com a nossa necessidade ou a nossa opinião, que muitas vezes podem parecer óbvias e perfeitamente razoáveis. E aí dizemos, como que pode, né? Como que ele não viu isso? Como ele não percebeu isso? E aí começamos com as indiretas, fazemos todos os tipos de coisas absurdas para mostrar o quanto que a gente ficou chateado. Mas já percebeu que muitas vezes a gente poderia ter resolvido isso se tivesse explicado como que a gente se sentiu naquele momento? A verdade é que cada pessoa é um mundo. E é muito raro encontrar alguém que pensa e sente exatamente como nós. E isso confirma que os outros não são adivinhos. Por mais óbvio que nos pareça, é sempre melhor deixar as indiretas de lado e você explicar no momento exato o que aconteceu para você não esquecer, não ir dormir com aquela mágoa, né, chateado, explicar o que te fez mal, o que te magoou. Aqui em casa, por exemplo, eu e meu esposo, a gente tem um acordo. Todo dia a gente faz um breve planejamento ali do que a gente precisa fazer no dia. E aí no final do dia a gente volta a conversar, vendo o que poderia ter melhorado, se teve alguma coisa que chateou um outro. E manter esse diálogo é muito importante, porque assim a gente nunca precisa brigar, nunca precisa discutir, porque a gente está sempre bem alinhado. E a gente resolve, claro que a gente discute, que a gente tem alguns desacordos, mas isso a gente resolve com diálogo, sempre explicando o que um ou outro está sentindo. E isso faz uma total diferença na nossa relação. Então, comece a explicar abertamente, já hoje, o que você necessita, se a pessoa te magoou, o que aconteceu, como você está se sentindo, sem a necessidade de brigar, apenas de dialogar. Assim, a pessoa terá a opção de decidir se ela vai colaborar ou não com a sua situação. Mas o melhor disso é que não restará mais dúvidas e muito menos mal entendido. A sétima dica é crie uma done list. O que é isso, uma done list? É uma lista ao inverso. É você trocar o sentimento de culpa pelo sentimento de dever cumprido. Em vez de você escrever na lista as coisas que você deveria fazer e não fez, para ter aquele sentimento de frustração, né? Olhar no final do dia, poxa vida, minha lista, eu não consegui riscar um item. Mas eu tenho certeza que durante o dia você fez alguma coisa. Mas você não consegue ter o sentimento de que teve algum dever cumprido. Porque você escreveu ali uma lista com coisas que você não conseguiu concluir. Mas e se você mudasse isso e nessa sua lista você começasse escrevendo as coisas que você conseguiu concluir? Você iria chegar ao final do dia com um sentimento de dever cumprido. É uma maneira diferente de você olhar e valorizar as coisas que você faz. E você pode separar essa lista em tópicos. Uma para estudar, uma para trabalhar, uma para o preparo físico,
uma para a vida pessoal. Parece algo simples e bobo, mas é muito gratificante você chegar no final do dia e você ver uma lista ali, mesmo que seja com poucas coisas, mas dizer, poxa, eu concluí isso. Então conclua cada dia alguma coisa. Que aí vai para a nossa 8ª dica. Conclua algo todos os dias. Nesse mundo existem 2 tipos de pessoas: as que planejam e as que executam. Uma dica: prefiro estar no segundo grupo. Eu mesmo fui uma planejadora durante toda a minha vida. Na verdade, até hoje, eu sou muito planejadora. E é importante a gente planejar, né? Até mesmo para executar. Mas a diferença é quando você só planeja e nunca esse plano sai do papel. Eu sempre tinha sonho de criar uma empresa, de viajar, de escrever, mas nada saía do papel, porque eu só planejava e nunca executava. E por pura enrolação mesmo, por medo do fracasso, ou por medo até mesmo do sucesso, por não saber por onde começar, mas também não ir atrás buscando meios, alternativas que me ajudassem a escolher um caminho. Depois que treinei meu cérebro para planejar menos e executar mais, minha vida mudou assim 500%. Então, faça isso também. Faça algo hoje, amanhã e sempre. Seja ligar para alguém que você gostaria, que você está há dias falando, pensando na pessoa, dizendo que iria ligar e nunca liga. Sabe essas tarefas rápidas e fáceis de fazer? Já é uma grande mudança você começar fazendo. Coisas que não te demandam nem 5, 10 minutos do seu tempo. Seja ler um livro, pare e leia esse livro. Leia uma página por dia, 2 páginas por dia. Pagar uma conta, não importa. O que importa é faça algo, conclua algo, hoje, amanhã e sempre. E a 9ª e última dica desse vídeo é: tenha um tempo para pensar. No meio de tanta demanda, né, que o dia nos ocupa, que a gente precisa fazer com tantos deveres, é trabalho, é as coisas de casa, é estudar, é atenção para a família, a gente muitas vezes passa despercebido aquele tempo pra gente, que é o nosso tempo de refletir, de pensar, de você se desligar totalmente e ficar ali refletindo, pensando na sua vida. Quando você pensa, você para naquele silêncio só para você se torna uma pessoa mais criativa, porque você tende a buscar algumas coisas que estavam no seu subconsciente, trazendo para o seu consciente. E quando você traz para o seu consciente, você entende o que está acontecendo e você começa ali a bolar meios e alternativas para você resolver, seja um problema, né, ou alguma situação que você queira resolver. Parar para pensar é fundamental para qualquer ser humano. É saúde mental e física também. Isso é comprovado pela ciência. Então, determine aí, né, para você, todo dia, pelo menos 10 minutinhos, você ter um tempo para você e só para você, né? Nem que seja ali que você se tranque no banheiro, senta ali por 10 minutinhos para você parar, relaxar, respirar e pensar, tá bom? Então essas, pessoal, foram 9 mudanças que para mim fizeram um efeito muito grande, muito poderoso. E eu acredito que se você aplicar pelo menos uma dessas dicas que eu deixei aqui hoje, também pode fazer um efeito grandioso na sua vida. Comenta aqui se você tem algum hábito que começou de pequenas mudanças e compartilha com a gente também, pois é uma troca. Você pode ter muito conhecimento, muita coisa que você faz e que nem percebe, mas que é um diferencial gigante na sua vida e pode ajudar a vida de outras pessoas. Todo mundo sempre tem algo para compartilhar. Então deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com algum amigo, amiga, que você sempre escuta falar que a pessoa tá perdida, que a pessoa não consegue se programar, que a pessoa nunca consegue fazer as coisas que planejou. Eu tenho certeza que você que está me assistindo tem alguém que precisa ouvir essas dicas. E são dicas de graça, que não exige tanto esforço e que pode mudar a vida de muitas pessoas, tá bom? Então, deixe seu joinha, compartilha. Obrigada, gente, e até a próxima.